Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa tarde de sábado, nesse mês de outubro, para estudarmos uma vez mais a doutrina espírita, as lições de vida eterna. E para dar início, nós vamos pedir a nossa companheira Cidinha para fazer para nós a prece de abertura. Queridas amigas e amigos, irmãos de ideal espírita, elevemos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo primeiramente por mais essa oportunidade de nos reunirmos em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo também as bênçãos para todos nós presentes nesta reunião. Que suas bênçãos possam nos fortalecer, clarear o nosso entendimento e gravar em nossos espíritos a importância do amor, da paz, da harmonia e da fraternidade. Que estes estudos semanais nos ajudem, nos ensinem a sermos cooperadores do seu Evangelho através do auxílio desinteressado e fraternal. Que as nossas vibrações possam alcançar a todos os sofredores em qualquer lugar em que se encontrem. Amparai, Senhor, e abençoai os que gemem e choram em leitos de dor, os que estão em asilos, orfanatos, penitenciárias, aos lares em desajuste. Protegei os moradores de rua que perambulam sem teto, sem agasalho, carentes de conforto e de amparo material e espiritual. Iluminai os desanimados, os desamparados, os que sentem fome de luz, de justiça, de harmonia, para que possam ter paz, fortaleza e esperança. Abençoai, Senhor, o nosso Brasil, o nosso planeta Terra, neste momento tão difícil que estamos passando. Abençoai todos os políticos, os que detêm cargo de comando para que governem com amor e com justiça. Iluminai o anjo Ismael, responsável por nossa querida pátria. Que o seu amor, a sua paz, a sua misericórdia esteja com todos e que a sua luz ilumine nossas mentes para que possamos contribuir para um mundo melhor. Assim seja. Nós agradecemos a nossa querida irmã Cidinha por essa bela prece que ela falou, que ela proferiu. E realmente a gente precisa de orar pelo nosso planeta e pelo nosso país, né? Muito obrigada, Cidinha. E agora nós vamos pedir a nossa querida Marilda para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos a nossa querida irmã Marilda, lá do Alfredo Freire, né? Nossa amiga já de vários e vários encontros aqui virtuais. E para dar continuidade, nós vamos pedir ao nosso irmão Paulo Márcio para fazer a leitura de O Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudos e de orações às noites de sábado. O que me coube esta semana é a leitura da pergunta 800 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pergunta: não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Resposta: conhece bem pouco
os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, fiquemos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulo Márcio pela leitura dessa questão tão esclarecedora. E agora, dando início aos comentários da noite do Evangelho do Livro dos Espíritos, nós vamos convidar o nosso amigo e irmão Sr. Vicente. Prezados irmãos do Centro Adelide Carvalho, meu boa noite e que Jesus abençoe e ampare a todos. Nós vamos fazer o comentário aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. O item número 5, a leitura intitulada O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo corporal. Nós, graças a Deus, que temos o Espiritismo, que vem mostrar tantas coisas boas para nós, vem falar que fora da caridade não há salvação, já não deixa nós perder tanto tempo para evoluir, mostrou os atalhos que nós temos na vida da evolução moral. E vem também mostrar para nós que alguma coisa que Jesus falou foi inexplicável, foi ininteligível, foi falsamente interpretada. Por isso que ele veio agora com a chave, com a ajuda da qual tudo se explica mais fácil. Nós temos aqui a compreensão do que amar a Deus sobre todas as coisas. Esse livro agora falou que nós precisamos amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E o Evangelho agora falou um pouquinho diferente, que nós temos que amar a Deus sobre todas as criaturas e amar as criaturas sobre nós mesmos, mais do que nós mesmos.
ela veio até dar uma demonstração do que o Cristo falou, que amar uns aos outros como eu vos amei. Eu achei essa leitura que o Espiritismo veio quase falar o que o Cristo disse, porque além de nós amar uns aos outros como a si mesmos, amar o próximo como a si mesmo, ele fez algo mais. Ele amou como a si mesmo e fez algo mais. Amou como eu vos amei. O Espiritismo veio revelar para nós o que fala que Jesus, o Espiritismo Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. E Jesus também, quer dizer, e o Espiritismo também veio cumprir as leis de Deus, as leis de Jesus. Ele não ensinou nada o contrário das leis que Jesus ensinou. Ele foi amigo nosso demais. Ele explicou completamente o que não era bem entendido. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, em nenhum homem, porque ele é pelos espíritos que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários, de alguma sorte coletivo, compreendendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo trazer aos homens o tributo das suas luzes, para os fazer conhecer o mundo e a sorte que nele os espera. Nós temos a explicação da reencarnação. Olha que beleza o Espiritismo ensinar a nós reencarnar. Porque se nós não preparar bem esse corpo aqui, nós vamos reencarnar muitas vezes. E às vezes, se nós der um preparo com os ensinos do Espiritismo, aí nós reencarna menos vezes. O problema da reencarnação é importantíssimo, que se cumprir bem as leis de Deus, a reencarnação fica mais curta. Mas se nós não cumprir, nós vamos reencarnar e muitas vezes, porque nós temos que chegar à perfeição. Um dia nós temos que chegar à perfeição. E eu estou aqui com as trovinhas, que é Artigos da Vida, que fala: a morte que não buscamos, considerada a rigor, recorda porteira velha, dando entrada a um campo em flor. A gratidão verdadeira, para exprimir-se a contento,
é promissória assinada, sem data de vencimento. Corrige os males servindo, não te lamentes em vão. O pranto amolece o peito, mas não ergue o coração. Na terra, quanto mais alto, mora a pessoa do bem, mais alta se mostra a conta dos inimigos que tem. Artigo da lei divina, vigente em qualquer lugar. Quem dá deve receber, quem recebe deve dar. Que Jesus abençoe e ampara a todos nós, amigos e companheiros do tão querido Centro Espírita Adeline de Carvalho. Que Jesus abençoe. Nós agradecemos ao nosso querido amigo e irmão Sr. Vicente pelo comentário, pelo carinho que ele tem pela Casa Espírita, pelas provas maravilhosas que o Senhor tem trazido para nós, incluindo as de hoje, não é? Vamos dar, vamos receber e vamos dar, né, Sr. Vicente? Muito obrigada mesmo. E agora, dando continuidade aos comentários, vamos convidar a nossa Ivana para prossegui-los. Boa noite, amigos da nossa querida Casa Espírita Adelina de Carvalho. É com muita alegria e com muita gratidão que participamos dessa reunião virtual de estudo e também de orações. Hoje foi lido o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Eu não vim destruir a lei. Essa frase ela foi dita por Jesus. E com essa frase, Jesus explica a todos nós que veio cumprir, desenvolver e dar sentido. Explicou-nos não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Como cumprir as leis de Deus, ou seja, como agir com o nosso próximo. Jesus veio nos ensinar que a verdadeira vida não é a que passamos na terra, mas sim a que é vivida no reino dos céus. Veio nos ensinar o meio de atingirmos esse reino. Mas Jesus não disse tudo, como ele próprio declarou. Para que pudéssemos entender com clareza tudo o que Jesus nos falou, novos conhecimentos e novas ideias seriam necessárias, mas que só seria possível quando o ser humano atingisse um grau a mais de maturidade. A ciência contribuiu poderosamente para o aparecimento dessas ideias. A ciência, com o tempo, progrediu e assim possibilitou o aparecimento da nossa abençoada doutrina, o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Com a doutrina espírita, fenômenos sobrenaturais, fantásticos, maravilhosos, incompreendidos pela maioria, passam a ter uma explicação natural, pois são forças vivas e que não param. Jesus, em muitas circunstâncias, a isso se referiu e muitas vezes
não foi entendido e até mal interpretado. O Espiritismo é a chave para explicar de modo fácil todos esses milagres, essas coisas maravilhosas que aconteciam. No Antigo Testamento, nós tivemos Moisés e conhecemos como sendo a primeira revelação. No Novo Testamento, nós temos Jesus e conhecemos como sendo a segunda revelação. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não tem uma pessoa para personificar essa terceira revelação. Na primeira, Moisés, na segunda, Jesus, na terceira, o Espiritismo nós conhecemos como sendo fruto do ensino dos Espíritos. Poderíamos dizer que o Espiritismo é fruto de um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual. E cada um deles traz suas experiências, lutas, luz e ensinamentos a todos os homens da terra, a todos nós. Cristo nos falou: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Jesus nos ensinou de forma alegórica, ou seja, com as parábolas, histórias de elevado ensinamento moral. O Espiritismo vem explicar, completar e desenvolver, de forma a pôr luz nos nossos entendimentos. O Espiritismo veio cumprir o que o próprio Cristo anunciou. O Espiritismo é do Cristo, que prepara a regeneração dos homens e o reino de Deus na terra. Nossa eterna gratidão queremos deixar aqui ao nosso querido Allan Kardec, pois se o Espiritismo é formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, nós temos hoje a doutrina dos Espíritos metodicamente estruturada, com precisão, profundeza e de um modo lógico, porque Kardec nos a apresentou. Ele a estudou, ele a codificou, ele trouxe para nós tudo preparado. Então nós temos muita gratidão a ele e devemos muita gratidão a ele. Para encerrar, eu vou ler uma página muito bonita que fala sobre Jesus e Allan Kardec. Esta página se chama O Mestre e o Apóstolo. Luminosa a coerência entre o Cristo e o Apóstolo, que lhe restaurou a palavra. Jesus, o Mestre, Kardec, o Professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele à caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe.
Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas suas obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. E o nosso amigo César Carneiro diz que Chico Xavier é a cópia dessa chave. Muito obrigada, desculpe por me alongar e uma boa noite a todos. Lembrando que esta página está no livro Opinião Espírita, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Ivana por esse comentário maravilhoso e por essa página de Emmanuel, né, do livro Opinião Espírita, conforme você nos contou aí, maravilhosa, né? Muito obrigada, Ivana. E agora, dando sequência, nós vamos pedir ao André para fazer uma leitura para nós. Boa noite a todos. Hoje eu vou ler o livro Aulas da Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, capítulo 13, Aflições Excedentes. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Diariamente batem as portas do além, aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Há os que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Há os que dispõem de excelente saúde com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam insones, por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Há os que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. E existem ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. Os que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. E os que se sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Emmanuel. Jesus nos abençoe, não só hoje, mas por todo sempre. Uma boa noite a todos.
Nós agradecemos ao nosso querido irmão André por essa leitura. Estamos vendo aqui que a Jane de Brasília gostou de ouvir sua explanação, Ivana, e o paralelo, né? Que bom, graças a Deus. E agora, prosseguindo nos comentários, nós vamos pedir ao Paulinho para dar início a essa segunda parte. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leituras e preces, que é uma extensão virtual da nossa Casa Espírita Adelino de Carvalho. Hoje vamos comentar a lição do livro Aulas da Vida, chamada de Aflições Excedentes, e que foi lida pelo nosso amigo André Conceição. Para facilitar nosso entendimento, precisamos passar ainda que de leve, pelos textos do Evangelho lido nessa noite e pela pergunta 800 de O Livro dos Espíritos, e finalmente refletir na lição acima referida. Notadamente sabemos e aceitamos o amparo de Deus e de seus mensageiros ao longo da existência humana na Terra. De antes de Moisés até o advento do Cristo, era como que o direito da força, a lei do mais forte, garantiria o conforto e a segurança do povo escolhido. Parece que as aflições excedentes sempre acompanharam o homem sobre a terra. Então, quando Jesus nos convidou à abnegação e ao amor ao próximo, realmente ainda não tínhamos uma noção clara do que Jesus queria falar. Daí, com a vinda do Consolador prometido, nos revelando tantos aspectos das leis de Deus, e essas mesmas leis funcionando dentro dos nossos espíritos de maneira insofismável, era natural que essa dúvida estampada na questão 800 de O Livro dos Espíritos ficasse incubada em nossos questionamentos. E essa dúvida era justamente a seguinte: não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Os Espíritos nos respondem de forma muito sábia que seria conhecer bem pouco os homens e pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. Então os Espíritos esclarecem que essas transformações dos homens, né, essa mudança, é uma transformação que exige tempo, né? Não é algo que se resolveria em apenas uma vida, né? Os Espíritos dizem aqui que são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. E é interessante nós lembrarmos que o quinto mandamento faz realmente esse alerta, quando o Senhor informa que Ele é muito justo e que faz cumprir as suas leis na terceira e na quarta geração. Em algumas traduções dizem até a quinta, né, geração. Preceito totalmente de acordo com os princípios espíritas, porque na quarta, na quinta geração, seremos nós mesmos de volta através dos princípios inegáveis, irrefutáveis da reencarnação. Como se não bastasse a grandeza dos ensinamentos dos espíritos ao tempo de Kardec, vem Emmanuel com uma lição preciosa nos esclarecer que não podemos nos afastar da lógica dos ensinamentos espíritas para não embaraçar o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Emmanuel nos alerta
sobre as pessoas que abreviam a vida na terra, adquirindo aflições como quem suicida-se. São os portadores de aflições excedentes de toda ordem e que amontoam carga de sofrimentos imaginários. Assim, se somos já bem-sucedidos com os assuntos e possibilidades da vida material, agradeçamos a Deus e não nos agastemos com as possibilidades alcançadas e desfrutadas pelos outros, pois boa remuneração, posses materiais, mobilidade automobilística e mesa farta são concessões que deixaremos para trás às portas do túmulo, cabendo-nos apenas nos lembrar das palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos. Todavia, felizes sim os que carregam atribuladas aflições e fardos com diligência e serenidade. Mas estejamos convictos que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Prezados amigos, prezadas amigas, encerramos os nossos comentários, rogando a Jesus que nos proteja, que nos ampare e que nos livre das nossas aflições excedentes. Aí vai também o meu boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulinho por este belo comentário e, dando sequência, agora nós vamos pedir a Nilma. Boa noite, irmãos e irmãs. É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação podermos partilharmos juntos dos ensinamentos, mais um ensinamento das lições de Emmanuel, nas noites de sábados que realizamos e que nos dá uma grande oportunidade de avançarmos para nos tornarmos melhores nesta existência, buscando assim o aperfeiçoamento espiritual. Nós, na lição de hoje, a gente vai reportar, antes de falar sobre o texto Aflições Excedentes, nós vamos reportar um pouquinho a lição do Evangelho de hoje, quando nós observamos, né, que o Espiritismo, ele é a chave, né? Ele é a terceira revelação que vem nos trazer essa oportunidade de tentar, né, através dos Espíritos, né, como terceira revelação, que são as vozes do céu aqui na Terra, que para operar nessa regeneração, né, no nosso planeta, preparando o reino de Deus entre nós, né? Então essa é uma oportunidade abençoada e felizes de nós que podemos um pouquinho refletir nesses ensinamentos a fim de viabilizar as nossas condutas diárias, para que não percamos assim tempo já desta encarnação. Então, esta lição de hoje, Aflições Excedentes, ela nos faz profundas reflexões nesse sentido, né? Quando nós podemos, então, Emmanuel nos diz que o Espiritismo esclarece, vem nos esclarecer, né? Para que nós não percamos, para que a gente não distancie da lógica, né? Para que a gente não gaste ele diz, o orçamento de nossas forças, né? Desnecessariamente, né, com aborrecimentos inúteis, para que a gente possa estar mais preparado, para que nós possamos compreender melhor as oportunidades de aprendizagem, não é? Seja entre família, seja em sociedade, seja na nossa casa religiosa. Então, por isso, esta é uma oportunidade bendita, né, de podermos realizarmos esses estudos nas noites de sábado. Então, o texto começa, Emmanuel reflete conosco sobre aquelas pessoas, aqueles de nós que gastam, né, a cota de existência
com sofrimentos, né, desnecessários provocados pelo próprio descuido com a sua saúde. Aqui a gente lembra, né, dos ensinamentos de André Luiz, quando se admirou, né, estranhou muito chegar lá como um suicida, mas depois ele vai entendendo que os desregramentos que ele levava na vida, com a bebida, com a alimentação, estava relacionada a essa característica que ele chegou lá de suicida, né? Então é preciso que tenhamos cuidado, né, com a nossa saúde e para não buscar essas aflições desnecessárias, né? E aí ele diz ainda, segue dizendo também, com relação às preocupações que nós porventura adquirimos de forma desnecessária, às vezes até com familiares mesmo que amamos, mas que aquela preocupação, né, a psicologia nos ensina, já é uma coisa desnecessária porque é uma preocupação, é uma ocupação antes da hora, não é? E aí ele segue dizendo também que às vezes muitos de nós buscamos nesse ou naquele negócio de aquisição de algum bem material que vai nos trazer uma vantagem, mas que possivelmente pode trazer algum prejuízo de ordem moral, porque talvez na aquisição deste bem nós poderemos estar prejudicando. Então que tenhamos cuidado para não estar prejudicando a outro, né, a outras pessoas. E segue refletindo conosco, quanto mais conforto nós buscamos, né, que é lícito, não é errado o conforto, seja da roupa, do vestuário, do carro, da casa, né, do móvel e do imóvel, né, do automóvel, todo esse conforto não é ruim. O problema que ele nos chama a atenção para que tenhamos cuidado, tenhamos cautela, é com o risco de incorrermos em condições desnecessárias e que nos poderão acarretar atitudes e hábitos cruéis e inoportunos, né, do ponto de vista do crescimento moral, do avanço moral. Então, quanto mais conforto o nosso carro, quanto eu vou querer um carro mais confortável, quanto mais conforto na casa, eu vou querer mais conforto. Então, que tenhamos cuidado com essa, além de nós ampliarmos a nossa reflexão só do ponto de vista material, porque isso será viabilizado por esse conforto material, a gente também poderá incorrer em algum prejuízo para o trem, né? Enquanto, às vezes, pessoas e, às vezes, sobretudo, enquanto sociedade, enquanto povo, não é? Ele nos alerta ainda que todo esse conforto material pode nos levar a nos tornarmos pessoas caprichosas, não é? Que vai nos dar a condição, através da condição do comodismo, hábitos desnecessários, né? E coisas que talvez nós estaremos nos tornando, não vou dizer a gente não retrograda, né, na nossa condição moral, mas que a gente não está avançando também, a gente está estacionando, né, na nossa evolução espiritual. Então, seria como se a gente, todo esse conforto material, esse gasto de excessivo, mais na vida material com a vida espiritual, com a espiritualidade, né, nos estará, então, seria um tempo perdido a nosso desfavor, né. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, né, porque serão consolados, sim, porque a dor nos redime, ela nos traz benefícios, né? Mas não o excedente de aflição não, ele nos distorce a conduta. Por isso, Emmanuel nos orienta que ele corre por nossa conta, né? Esse desgaste a mais estará em nosso desfavor. Então, que tenhamos cuidado para que a gente aproveite de uma forma melhor o nosso tempo aqui no nosso planeta, né? Que a gente possa ter uma encarnação proveitosa. Uma boa noite a todos, fiquemos todos com Deus e muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida Nilma por esse belo comentário que ela fez para nós. E agora nós vamos pedir a Volanda para nos apresentar uma poesia. Boa noite a todos. A leitura de hoje é de uma poesia
do livro Lira Imortal, autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito João de Deus, capítulo 54, intitulada Espiritismo. Na dolorosa e escura travessia do encapelado mar da provação, na mais amarga desesperação, debatem-se escravos da agonia. Nas correntes pesadas da aflição, na paisagem sem sol, erma e sombria, lá vai a humanidade na porfia da paz, que é toda a luz do coração. Saibam, porém, as pobres criaturas, atoladas no mar das desventuras, sem o rumo de Deus, vogando ao léu, que o Espiritismo é o porto da verdade, para onde navega a humanidade, buscando a estrada de ouro para o céu. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Volanda por essa poesia maravilhosamente lida e interpretada, e agora pedimos a Silvana para fazer a prece de encerramento para nós. Boa noite a todos. Agradecemos os ensinamentos obtidos nessa noite, pedindo a Deus que nos oriente, nos fortaleça, nos permita colocá-los em prática os ensinamentos, e que não nos afastemos do caminho do bem e do amor ao próximo. Eu vou fazer a prece da luz de Emmanuel. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos sem enganos as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos nos dias de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste o amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito, na realidade de nossas tarefas, as experiências de cada dia, hoje e sempre. Emmanuel. Jesus, Divino Mestre amado,
Em seu nome nós iniciamos os estudos dessa noite. E em seu nome encerramos, agradecendo a sua proteção. Assim seja. Obrigada a todos. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Silvana por essa maravilhosa prece que ela fez para nós. Agradecemos também, não é? Todos que fizeram preces, que leram, fizeram comentários ou apenas assistiram. Que Deus possa nos fortalecer e abençoar na nossa caminhada de estudo da doutrina espírita. Boa noite, fiquemos todos com Deus. Muito obrigada a todos.